Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 11 de junho, e o programa Médico da Família já está no ar para levar até você muitas informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eles estão nas escolas, nas aulas de educação física para as crianças, estão nos clubes, nas atividades de recreação, estão também nas academias, nos orientando os alunos de todas as idades, estão nos centros de treinamento, garantindo a melhor performance e melhor desempenho dos atletas. Eu estou falando dos profissionais de educação física, que desempenham um papel muito sério e importante em nossa sociedade. Através deles, conquistamos um estilo de vida mais saudável. Eles também são os responsáveis pelos níveis crescentes de longevidade de toda a população. Hoje, tenho o prazer de receber no nosso estúdio o presidente do Conselho Federal de Educação Física, Jorge Steinhilber. Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, o prazer é nosso. A regulamentação da profissão de educação física e do respectivo conselho, do qual o senhor é presidente, é relativamente nova. Se não me engano, data de 98. Isso. Certo. De lá para cá, quais têm sido os grandes desafios e lutas da categoria? O maior desafio que nós temos tido, de fato, é questão cultural, né? A compreensão da sociedade do que representa hoje o profissional de educação física. Havia uma compreensão da sociedade que o profissional de educação física é apenas aquele professor de escola, que é responsável pelas atividades nas escolas e que as outras atividades, seja treinamento esportivo, atividades de artes marciais, etc., dança, capoeiras, não precisava ver a condução desse processo pelo profissional de educação física, ou por alguém que tivesse uma formação superior, que desenvolvesse esse trabalho. Então, quando houve a regulamentação da profissão, é importante que se diga isso, a regulamentação da profissão foi conquistada em função do boom das atividades físicas. As atividades físicas deixaram de ser uma questão de modismo, elas passaram a ser, como você muito bem colocou anteriormente, uma questão de necessidade. Hoje é fundamental que as pessoas pratiquem atividade física por uma questão de qualidade de vida. E aí, com esse boom das atividades físicas, houve o acréscimo de academias, corridas de ruas, etc. E as atividades começaram a gerar danos. Ou seja, as pessoas que estavam praticando atividade, ao invés de ter benefícios, começaram a ter malefícios. Tem uma boa preparação. E isso aí começou a gerar um processo de dificuldade, que ao invés de usar os valores que isso representa, começaram a causar danos para as pessoas. Aí, efetivamente, o Congresso percebeu que havia necessidade de se regulamentar esse procedimento e exigir o direito da sociedade de serem atendidas por profissionais de educação física. Foi aí que o Congresso aprovou a regulamentação da profissão e nos deu a competência, a atribuição para que nós fiscalizássemos esse serviço desenvolvido em atividades físicas. Isso foi benéfico não só para os profissionais, mas também para a própria sociedade. O importante é dizer que isso foi para a sociedade. Para o profissional, é a questão dele ter o exercício profissional registrado, que é onde nós desenvolvemos o trabalho. Mas é fundamental que se entenda que o Conselho existe para a sociedade. As leis são criadas para beneficiar a sociedade, não são criadas para beneficiar uma determinada profissão. Então, quando o Congresso e a Presidência da República entendeu que era necessária essa regulamentação, ela fez por entender que a sociedade precisava dessa defesa. A sociedade precisava ter uma fiscalização para que essas atividades fossem desenvolvidas por um profissional competente, qualificado, egresso de curso superior e, evidentemente, registrado no Conselho para que ela tenha o direito a um serviço de qualidade e segurança. O senhor acha que o reconhecimento que vocês recebem são compatíveis com o valor e a importância que vocês de fato têm? O que faltaria para melhorar? Hoje ainda não. Eu sou obrigado a reconhecer que hoje ainda não, por conta, repito, da questão cultural, né? Durante muitos anos, 90 anos, o profissional de educação física ficou muito restrito a professor de escola. Óbvio, é uma função fundamental, necessária, imprescindível, ali que começa todo o processo. Mas, nesta restrição, nós não tínhamos nenhum outro reconhecimento que não fosse esse processo educacional. Apenas quando houve esse boom maior da atividade física e o reconhecimento do profissional de educação física para a área da saúde, que hoje, então, o profissional de educação física, além de ser reconhecido na área da educação, é também um profissional da área da saúde,
houve uma outra dinâmica, houve um outro cientificismo para o profissional de educação física. Então, ele hoje tem uma bagagem de conhecimento muito maior que lhe permite desenvolver um trabalho de diagnóstico, de avaliação e de prescrição das atividades, dos exercícios que precisam ser desenvolvidos. Isso é muito novo, isso é uma questão de 10, de 15 anos para cá. E muitas situações que hoje perpassam pela atividade física, por exemplo, ações judiciais, quando você vai conversar com um parlamentar ou com o jurídico a respeito disso, nós encontramos aquelas pessoas que tiveram a educação física na escola, que aí fica difícil para ele entender que este profissional de educação física hoje tem toda uma bagagem de conhecimento para atuar no SUS, para atuar no NASP, para atuar nos hospitais, para atuar nas clínicas de saúde, para atuar como treinador esportivo, como iniciador esportivo, enfim, toda essa gama de atividades que hoje estão aí para o profissional de educação física, que ele tenha toda essa competência. Então há esse ato aí que precisa ser resolvido. Para o nosso telespectador entender. Então, um profissional de educação física, muito mais, não desmerecendo de forma alguma, é importantíssimo o professor dentro da escola, mas ele tem uma amplitude de funções. Hoje nós temos, dentro do profissional de educação física, 2 ramos claríssimos. O ramo da educação física escolar é aquele que é formado pela licenciatura, tem um curso de licenciatura que prepara o indivíduo para ser professor de escola. Então, este aí é fundamental, necessário. Sem educação não se faz um país e sem educação física hoje não existe educação. E tem o ramo do bacharelado, que é o ramo onde o profissional vai desenvolver um trabalho para trabalhar em atividades esportivas e principalmente nas atividades de saúde. Então, esses 2 ramos são imprescindíveis, que eles andem lado a lado e que, sem dúvida nenhuma, é da competência do profissional de educação física para que a sociedade, como um todo, desde a criança até o idoso, possa receber um atendimento de qualidade. Perfeito. O Brasil está em destaque mundial hoje devido à Copa do Mundo. Qual o legado que esse evento, apesar de todos os problemas que têm ocorrido, que nós temos vistos aí nos últimos anos, mas que legados esses eventos podem deixar para o nosso país? Eu vou ser obrigado a responder que nos legados que nós defendemos são os legados socioeducacionais, nenhum. O que nós estamos percebendo é que o governo simplesmente se preocupou com a questão comercial, com a questão do evento, com a questão da grande atividade. Como ele poderia ter agido diferente? Um programa e um projeto de desenvolvimento dos legados socioeducacionais. Uma política pública estabelecida para isso. Leis municipais e estaduais que garantissem, por exemplo, o reconhecimento dos valores do esporte. Uma lei que garantisse às pessoas o direito de poder desenvolver atividade física. Era necessaríssimo que nós tivéssemos aproveitado esses grandes eventos esportivos, esses mega eventos esportivos, para que a população praticasse atividade física. Não adianta eu ficar em casa tomando chopp, comendo pipoca, cachorro quente, assistindo os jogos. Então, isso é muito bonito, legal, vai ser espetacular, eu sou totalmente a favor, acho que tem que acontecer, penso que vai ser maravilhoso, mas se perder uma enorme oportunidade para que, através dessa emoção que a sociedade hoje vai estar olhando esses jogos, tivesse realmente um programa paralelo, um projeto paralelo, no sentido de incentivar, inclusive a mídia, ao transmitir os jogos, que aproveitasse a oportunidade para, olha, assista aí, mas não esqueça que a atividade física é importante, faça atividade física, desenvolva um projeto de atividade física, não fique apenas sedentário. Nós precisamos fazer com que o país deixe de ser uma epidemia de obesidade. Você sabe disso muito melhor do que eu, mas nós somos hoje a grande ferramenta para isso. Não vou dizer remédio, não vou dizer que remédio é atividade física é um remédio, muitas pessoas colocam isso, mas eu garanto que a ferramenta mais barata e mais eficiente para a prevenção das doenças crônicas não transmitíveis são as atividades físicas, evidentemente bem conduzidas e bem desenvolvidas, e para isso o profissional de educação física. Uma pena, né, que isso tenha acontecido. Perdida essa grande oportunidade, né? Com certeza. Muitos projetos associam a prática esportiva a histórias de superação, de transformação. De que forma o esporte pode ajudar, por exemplo, uma pessoa que é dependente de drogas? Existe um projeto, existe alguma pesquisa sobre isso? Não, pesquisas existem. Existem hoje, e aí é o que eu falei antes, da questão da cientificização na educação física, né? Anteriormente você falava educação física na escola, por exemplo, primeira a quinta série, uma recreação, uma atividade física, era uma questão só de exercício físico, etc. Hoje está comprovado que a questão não é só do movimento físico, não é só da questão da alfabetização motora.
não é só a questão da coordenação motora, é o que isso implica no benefício da criança. Ou seja, nós precisamos hoje ter uma educação física na escola que seja realmente direcionada e as pesquisas comprovam que esta atividade física, quando bem orientada, impacta na melhoria da aprendizagem da criança. Isso é fundamental. Assim como é fundamental entender que a pessoa precisa ter uma atividade física permanente para poder ter uma longevidade de vida com melhor qualidade. Não adianta nós termos hoje uma possibilidade de velhice, de termos uma pessoa mais idosa, mas ela vai ficar dependente. Isso vai impactar na questão da economia da cidade, na questão da economia do país, vai gastar mais dinheiro e efetivamente não resolve. A ciência fez com que nós hoje tivéssemos um tempo maior de vida. Mas de que forma nós vamos aproveitar esse tempo maior de vida? Precisamos fazer com que este tempo maior de vida seja com qualidade. Isso significa dizer, ensinar a pessoa, conscientizar a pessoa, sensibilizar a todas as pessoas de que é fundamental praticar sempre atividade física. Perfeito. Olha, o papo está bem interessante. Nós vamos fazer agora um intervalo comercial, bem rapidinho, mas não saia daí, porque já já voltamos.